Eu sou um educador socialista, porque o meu sonho é o socialismo, mas o socialismo democrático. Esse é um outro mito que normalmente criam e falam por aí, de que quem segue Paulo Freire é comunista. Paulo Freire não era comunista, ele era cristão. Vou citar aqui uma passagem da vida dele que talvez fique mais claro do porquê que ele não seguia uma linha comunista. Paulo Freire, quando vai para o exílio, para o Chile, ele tem uma série de momentos que ficam muito nítidos, que ele tinha divergência com uma visão clássica, principalmente leninista, que está num dos livros mais importantes do Lenin, O que Fazer, onde o Lenin sugere que o conhecimento vem de fora da vida dos trabalhadores, dos operários, porque os operários vivem numa situação de alienação. Então, como eles estão na alienação do trabalho, eles não têm tempo para refletir sobre a vida deles e por que eles são tão explorados e pobres. Viria, portanto, de fora a informação e a formação política para que eles entendessem o que significava o sistema capitalista que os levava a essa situação de marginalidade. Paulo Freire nunca acreditou nessa visão e, durante a sua estada no Chile, ele escreveu o livro mais importante da vida dele, mais conhecido no mundo inteiro até hoje, que é a Pedagogia do Oprimido. E nas páginas finais desse livro, ele, inclusive, deixa muito clara a diferença quando ele começa a falar de um tipo de revolucionário que quer levar justamente a ideia que não está na cabeça dos operários. Ele quer adestrar, induzir. Então, o Paulo Freire dizia que esse tipo de concepção de que o conhecimento vem de fora para a cabeça do operário era o que ele mais abominava em educação, que ele chamava de educação bancária. Ou seja, a ideia de que o educando, o aluno, o operário, não tinha nada na cabeça e o professor ia colocando uma moedinha, depois outra moedinha, até que ele um dia teria uma poupança intelectual enorme. Paulo Freire dizia, é o próprio trabalhador, é o próprio educando que vai se libertar construindo num espaço de reflexão e de dúvida, ele vai construindo uma alternativa e uma visão sobre o que ele é e qual o lugar dele no mundo e por que o mundo é como é. No Chile mesmo, ele inclusive faz uma consultoria, presta uma consultoria para o governo Allende, e ele escreve um texto que depois vai dar num livro sobre comunicação e extensão, sobre extensão rural. E ele logo de cara pergunta, quando se fala em extensão rural, nós estamos falando, está ao lado do camponês, ou a gente vai dar a mão para ele estender para ele vir onde a gente está? E ele critica essa segunda visão, que seria populista, que vê o outro como inferior. Vejam que não tem concepção nenhuma vinculada a uma visão clássica de educação comunista. E aí fica a questão, então quem segue Paulo Freire? Quem segue Paulo Freire são educadores que, em primeiro lugar, têm um profundo respeito à cultura, à experiência e ao pensamento de quem ele pensa em estar educando. Segundo, segue Paulo Freire quem acredita que o papel da educação é construir justamente a autonomia do educando, que ele pense com a sua própria experiência, com seu raciocínio. Terceiro, segue Paulo Freire quem acha muito importante que a sala de aula ou espaço de educação não seja um espaço de certeza. Pode ser um espaço de busca da certeza, mas fundamentalmente o espaço da dúvida, em que através da dúvida e da curiosidade do educando, você vai puxando debates e trazendo vários autores, e não apenas uns, você abre o cardápio para que o próprio aluno, educando, trabalhador, reflita sobre as possibilidades e, inclusive, possa construir uma outra ideia, uma outra teoria que até aquele momento não existia. A ideia freiriana é de total respeito à inteligência e à capacidade e cultura do outro. Só para ter um exemplo, dar um exemplo mais claro e prático, a Finlândia, considerado o país com a melhor educação do mundo, adota Paulo Freire, e não é comunista.